nossa voz, que possamos render a Ele honra e glória. Espírito Santo, eu estou aqui. Diga para Ele, Espírito Santo, enche-me de ti. Tu és minha fonte de águas tranquilas. Espírito Santo, eu me rendo a ti. Espírito Santo, louve a Ele nessa noite. Eu estou aqui. Rendemos ao Senhor nessa noite, ó Pai. Fala aos nossos corações, ó Deus. Não seja palavras de nós mesmos, não sejam canções de nós mesmos, mas que possamos sentir a Tua presença, ó Deus, real em nosso meio. Tu és minha fonte de águas tranquilas. Espírito Santo, eu me rendo a ti. Então declare: Tu és minha fonte de águas tranquilas. Espírito Santo, eu me rendo a ti. Espírito Santo, eu me rendo a ti. Você pode declarar a Ele: Espírito Santo, eu me rendo a ti. Aleluia, ó Deus, nós rendemos honras e glórias ao Senhor nessa noite. Nós te bendizemos, ó Pai. Boa noite, amada igreja. Nós saudamos a todos que estão nos acompanhando pelos nossos canais com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós estamos em mais uma roda com os professores. Estamos na nossa terceira roda e nós vamos agora para uma rodada de cumprimentos. Nós temos aqui 3 professores, 2 professores, aliás, e uma professora participando conosco.
E aí nós vamos iniciar com uma rodada inicial de cumprimentos. A graça e a paz, irmãos. Quero saudar a amada igreja que se encontra aí no aconchego da sua casa. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Dizer que é um imenso prazer estarmos aqui para, mais uma vez, juntos, trazermos e ouvirmos naquilo que o Senhor tem de melhor para nós. E agradecer mais uma vez o privilégio, o convite que foi feito. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, que Deus possa realmente abençoar. Boa noite, graça e paz, Igreja do Senhor. É uma alegria mais uma vez estarmos aqui para conversar sobre a palavra de Deus, sobre os ensinamentos. E quero que você aí na sua casa aproveite também este momento que o Senhor está te dando, e possa estar estudando a palavra, aprendendo mais um pouco das Santas Escrituras do Senhor. Deus abençoe você aí. Boa noite, graça e paz, Igreja do Senhor. É com alegria que nós agradecemos a Deus por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos para aprender um pouco mais da sua palavra. Agradeço o convite feito pela nossa diretora de EBD. E você aí, aproveite esse momento especial para deleitar-se na palavra do Senhor. Muito obrigado. Deus abençoe. Amém. Nós vamos agora orar. E orar para que o Senhor possa, nesse momento, estar nos ajudando aqui, professores, porque é uma responsabilidade muito grande. E antes de falarmos, Deus, Ele vem falar, primeiramente, ao nosso coração. Ele ministra o nosso coração, Ele nos faz alguns alertas, nos exorta. E depois de falar o nosso coração, aí nós estamos aqui e vamos compartilhar com vocês. E queremos que o Senhor também, pelo Espírito Santo de Deus, Ele possa estar falando com você aí na sua casa. Nós vamos orar e eu vou pedir que a professora Keiliane possa estar fazendo a oração inicial, por favor. Oremos. Senhor, nesta noite, nós te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor concede à tua igreja, de mais uma vez estar aqui falando sobre a tua palavra. Esse foi o canal que o Senhor encontrou para que todos alcançassem essa palavra, a explanação desta palavra, Senhor, e neste momento cada coração possa estar aberto, cada mente, que tu possa estar tirando todo o atrapalho, mas que o Senhor possa estar colocando disposição nos corações para aprender da tua palavra. Que o Senhor fale através de nossas vidas aquilo que o Senhor quer que tua igreja aprenda nesta noite. É a oração que fazemos a ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Bem, igreja, irmãos que estão nos acompanhando em casa, professores, o nosso último encontro, nós falamos sobre os desafios da vida cristã. Nós falamos que na nossa jornada nós temos alguns embates, passamos por algumas lutas, tempestades, e em todos os âmbitos, profissionais, pessoais e até mesmo espirituais. E Deus, Ele está conosco nessa jornada. Nós aprendemos ao longo da nossa vida que Deus sempre está conosco. E nesse percurso que é permeado de provações, tem uma coisa que pode nos alegrar muito e sempre. É porque, apesar das provações, apesar das dificuldades, mas também é uma jornada de muita vitória. É uma jornada vitoriosa em Cristo Jesus. E nós temos certeza que temos alegria sim no Senhor. Tem um texto lá em Provérbios que diz assim, em Deuteronômio 4:40. E o texto diz assim, que obedeçam aos meus decretos e mandamentos, que hoje ordeno a vocês, para que tudo vá bem com vocês e com os seus descendentes, para que vivam muito tempo na terra que o Senhor, seu Deus, dá a vocês para sempre. Então, os mandamentos do Senhor é para que tudo nos vá bem. E às vezes a gente tem aquela tendência de, quando as coisas ficam muito apertadas, acharmos que é um fardo, é um peso, mas não, é para que tudo nos vá bem. E Romanos também nos diz isso. Paulo, escrevendo a carta aos Romanos, ele diz, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam. Tem coisas que nós não conseguimos compreender agora na história que nós estamos vivendo, na nossa vida. Mas quando chegarmos na presença de Deus,
vamos compreender melhor. E tem eventos que acontecem, episódios que a gente fica, meu Deus, por que isso? Por que isso? Por que isso? Mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E o salmista, ele traz uma pergunta, e é uma pergunta que nos leva a grandes reflexões. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que tem me feito? O que nós vamos dar ao Senhor? Por todos os benefícios que Ele tem nos dado. Pense comigo, destaque aí na sua Bíblia, se você abriu agora em Salmo 116, verso 12, a palavra benefícios. E comece a pensar nessa palavra, na sua vida com Jesus. Qual é o significado dela? Então, o que daremos nós ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem nos dado? Do acordar ao deitar, são muitos benefícios. É muito amplo. Por isso, a nossa roda terá como tema hoje os benefícios da vida cristã. E assim eu vou passar para os professores, para que eles possam manifestar a opinião, as opiniões deles, sobre de que benefícios nós estamos falando quando falamos de os benefícios da vida cristã. Então, eu passo para vocês agora e vocês possam estar assim, nos ajudando, a igreja, né, a compreender melhor que benefícios são esses que nós temos como cristãos, né? Irmãos, falar dos benefícios de uma vida cristã, são tantos benefícios que nós temos, são tantos benefícios que nós recebemos, e eu compartilhava até com Solange nessa semana, falava para ela que a gente vai ter que remir o tempo, porque o nosso tempo aqui é escasso, e se fôssemos falar sobre tantos benefícios, nós passaríamos horas e horas, e ainda assim não esgotaríamos, porque os benefícios são muitos, né, Solange? Então, os benefícios do Senhor, queridos, são tantos, e nós nem temos esse objetivo, que não é o objetivo desse debate, esgotar, e nem podíamos, mas nós queríamos falar, queridos, que os benefícios de uma vida cristã são tantos. E aí eu me lembro do salmista Davi, quando ele declara: bendize, alma minha, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Querido, nesse momento, Davi estava como que golpeando no seu peito. Davi estava dando uma ordem à sua alma: alma minha, não te esqueças de nenhum dos benefícios que o Senhor me tem concedido. Davi sabia o que ele estava dizendo. Davi havia sido abençoado por Deus. Ele sabia de onde o Senhor o tirou, quantas bênçãos Davi recebeu. Querido, e eu pergunto para mim, uma pergunta para mim, uma pergunta para você: e nós? Que daremos ao Senhor pelos benefícios que Ele nos tem feito? Nós estamos vivendo dias difíceis, nós estamos vivendo aí uma pandemia e tantos problemas, muitos problemas que estamos passando. E nos momentos difíceis é muito comum a gente querer murmurar, a gente querer reclamar. Mas a gente também tem que se parar neste momento e temos que dizer à nossa alma, golpear no nosso peito e dizer também para a nossa alma: alma minha, não te esqueças nenhum benefício que o Senhor nos tem feito. Queridos, são tantos benefícios que o Senhor nos tem feito. E aqui eu quero abrir um parênteses rapidamente para falar sobre algo que aconteceu comigo nesses dias e que me trouxe bastante perplexidade. Talvez até fuja um tema um pouco mais, eu sinto no coração de compartilhar com os irmãos. Estávamos aqui 3 domingos atrás, numa confraternização, ou melhor dizendo, uma consagração do Ministério de Louvor. E foi uma bênção, terminado ali a ministração, terminando já no término, a gente então, foi sugerido que a gente orasse de 2 em 2. E naquele momento, o Aurélio me chamou, né, irmão Benilton, eu quero orar com você. Pronto, irmão, maravilha, para mim é um privilégio, uma bênção. E naquele momento,
nós demos as mãos e eu começamos a orar, e foi algo tremendo, eu orando por ele, orando por mim, eu abençoando a vida dele, declarando vitória, declarando bênção, saúde, tantas coisas. E queridos, e logo depois, na mesma semana, se eu não me engano, terça ou quarta-feira, ele foi ao hospital, e ali recebemos a notícia de que ele havia sido internado. E ali, aquela notícia me causou bastante perplexidade, porque como pode ser? Estávamos domingo ali, ele estava tão bem, aparentemente estava tão bem. E de repente ele se encontra no hospital, lutando por sua vida. Queridos, quer dizer que no mundo nós teremos aflições, nós não estamos imunes. Mas aquilo me causou bastante perplexidade e eu senti da parte de Deus uma grande responsabilidade de interceder por ele. E o Senhor é como se estivesse me dizendo, interceda por ele. E eu via na minha mente, nós dois ali de mãos dadas, e eu tenho certeza que o Senhor colocou no coração o propósito dele me chamar. E o Senhor hoje estava dizendo para mim, é você que tem que estar na brecha. Embora toda a igreja estivesse orando, mas eu me senti responsabilizado. Todos os dias dobrava meu joelho e orava. E aqui, apesar de eu estar talvez fugindo um pouco do tema, mas não, porque orar, interceder uns pelos outros também é um benefício da vida cristã. E Aurélio voltou para a sua casa, para a honra e glória do Senhor. Voltou para o seio da sua família. Voltou para os braços da sua esposa, dos seus filhos. E agora ele pode dizer que benefícios darei ao Senhor. Né? Que darei ao Senhor pelos benefícios que nos tens feito. Então, queridos, são muitos benefícios. E aqui eu não quero me alongar mais, passar a palavra para outros colegas, porque com certeza cada um elencou alguns pontos que considero importantes. E eu quero simplesmente agradecer a Deus, porque o simples privilégio de estarmos com vida já é motivo para a gente louvar e adorar ao Senhor. Louvado seja Deus. O que eu tenho a falar é algo que me traz alegria. O Senhor nos ensina sobre gratidão, a sua bondade e fidelidade para conosco, em meio à nossa infidelidade. É um benefício tão grande que às vezes nós esquecemos de ser gratos, porque nós levantamos, nós saímos e voltamos em paz para as nossas casas, desfrutando dos benefícios do Senhor, porque nós estávamos um dia perdido, mas Ele estendeu a sua mão. Então que, assim como eu, a frase que eu deixo aos irmãos neste momento inicial é que bendize a minha alma ao Senhor. Eu me regozijo nele porque ele é a fonte dos benefícios me dados cotidianamente, sem que eu mereça nenhum dos. Os benefícios a gente nunca conseguiríamos enumerá-los, né, listá-los, mas a Bíblia diz que Deus nos amou, Ele nos escolheu. Não foi nós que escolhemos a Deus, mas foi Ele que nos escolheu. E esse benefício da escolha, da adoção, saber que nós não somos órfãos, temos um Pai que cuida, que nos ama, é um benefício da vida cristã. Saber que a gente não está só, mas somos amados por um Pai zeloso, que cuida dos seus filhos, que ama, como o Benilton falou, que estava ali com Aurélio, não só com Aurélio, mas está conosco. Deus é conosco, Emmanuel, Deus conosco. Então, a presença do Senhor no nosso dia a dia e saber que a gente está levantando para um dia de luta, mas a certeza, a fé no nosso coração, que nós não estamos só, temos quem luta as nossas guerras, saber que temos um companheiro de guerra, de luta, que não nos deixa só, é um benefício, essa confiança, essa segurança que nós temos no nosso Pai, que é o nosso Deus que cuida de cada um de nós. Bom, primeira fala dos irmãos e da irmã foram bem proveitosas e jamais, Benilton, o seu testemunho cristão vai destoar com aquilo que nós estamos conversando, né? Porque você falou do dom da vida. Esse é acho que é um dos primeiros benefícios que o Senhor nos dá. É a bênção de viver. Então, coaduna plenamente com aquilo que nós estamos conversando. Falaste de oração. A oração faz parte da vida do crente.
E falar com Deus é um benefício que nós temos. E Ele nos ouvir é outro benefício ainda. Então, como vocês falaram, e concordo plenamente, se a gente fosse falar de benefício vindos de Deus para nós, passaríamos a noite, o dia, chegariam mais irmãos e nós iríamos compartilhar tantos benefícios, são tantas coisas, tantas, que não dá para listar todas aqui. Mas existem muitos benefícios, sim. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos para dar continuidade à nossa conversa. Uma unidade se formou neste lugar, comunhão e alegria entre irmãos, podemos ver, os milagres vêm surgindo em nosso meio, e o povo confessando o Senhor.
Bom, nós retornamos, estamos na nossa roda com os professores. Nosso tema hoje é os benefícios da vida cristã. E na primeira participação dos professores, eles começaram a falar de alguns benefícios. E conversávamos sobre o testemunho do irmão Benilton, ele falando do desejo que Deus colocou em seu coração de interceder pela vida do irmão Aurélio. E nós conversávamos do benefício do dom da vida que Deus nos dá, a partir do testemunho do irmão, e também da possibilidade que Deus nos dá de conversarmos com Ele. Tiago falou da gratidão, destacou que, como crentes, às vezes nós esquecemos de agradecermos a Deus pelos benefícios que Ele nos tem dado. E Keila, ela falou sobre o amor de Deus por nós, sobre o nosso chamado, sobre a adoção de sermos filhos de Deus. E são benefícios que o Senhor nos dá, como crentes, como pessoas redimidas no sangue do Cordeiro. E desses benefícios, nós vamos pautar a nossa roda hoje, em alguns momentos, ancorados em 2 de Pedro, capítulo 1. E no versículo de 2 de Pedro, capítulo 1, ele se dirige à igreja e aos destinatários da carta, ele faz a seguinte afirmação: aos que convosco alcançaram fé igualmente preciosa, pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. 2 de Pedro, capítulo 1. E aí, professores, eu vou destacar um benefício que o Senhor nos dá. E quando a gente fala desse benefício, a gente vai ver que, como consequência dele, vão vir muitos outros. Porque Pedro, ele diz assim: vocês alcançaram uma fé igualmente preciosa. Uma fé preciosa. O que a gente pode falar a fé por si só já é um benefício. Porque a Bíblia diz que Deus é que coloca no nosso coração. E aí, quando Deus lança a semente da fé, que benefícios o Senhor tem para dar, tem dado aos crentes, à sua igreja, por meio da fé? Keila. Como o Sol falou, a fé, Deus acrescentou no nosso coração. Mas, junto a isso, Ele coloca mais alguns ingredientes, vamos falar assim. Ele diz que a virtude, e nós sabemos que a virtude é ter uma vida moral, uma vida ética. Mas não só isso, Ele vai acrescentando conhecimento. Nós sabemos que a vida cristã, nós precisamos ter um conhecimento de Deus, não só um conhecimento, vamos dizer assim, superficial, mas um conhecimento também de relacionamento. Não só saber sobre Deus, mas um conhecimento de nos relacionarmos com esse Deus. E a Bíblia diz também sobre o domínio próprio. Então, o domínio próprio é um dos mais difíceis, vamos dizer assim, né? A temperança, a pessoa ser temperada, ter as palavras temperadas, saber controlar seus desejos, que falamos na aula passada. Então, ter esse domínio, essa temperança, a piedade, a fraternidade, e ele fecha com o amor. O amor é o elo de tudo, né? A Bíblia fala sobre o amor, diz que Paulo vai dizer que o amor é o vínculo da perfeição. Paulo também diz que o amor, ele compara. Se a gente fizer qualquer coisa, mas se não tiver amor, não vale de nada. Mesmo que você dê seu próprio corpo para ser queimado, mas se não tiver amor, é desprezível, não tem valor. Tudo que a gente faz, a gente tem que fazer com amor. Então, o ingrediente principal, o elo que une todas as coisas, é o amor. E a Bíblia diz que dos três, né, Paulo também fala sobre a fé, a esperança, mas o último é o amor. Então, o amor é o ingrediente principal. Então, sem fé, sem a temperança nada, mas o amor é que é o elo que une
todas as coisas. Eu só quero exemplificar esses ingredientes. Eu lembrei de uma história que todo mundo conhece, a história de Noé. Lá no capítulo 6 de Gênesis fala do aumento da corrupção humana. E aí, eu fui vendo, encaixando essas virtudes nesse homem de Deus. Ele teve fé em Deus. Deus disse para ele que traria dilúvio, traria juízo sobre aquele povo, porque já não suportava a tamanha pecaminosidade daquela geração. E aquele homem creu, acreditou que Deus era capaz de fazer aquilo. E ele atendeu ao chamado. E aí, virtude, a gente pode também falar de capacidade. Deus capacitou aquele homem para construir uma arca. Imagina, no nosso tempo a gente vê grandiosas construções, tem até um programa lá no NetGeo que mostra grandes construções. Agora imagine nos primórdios, aquele homem ter que construir uma arca de 27 metros a mais e ter todas as divisões para encaixar cada animal. Você consegue imaginar? Só Deus para capacitar, só Deus para colocar esse ingrediente na vida deste homem. E aí, como ele vai usar a capacidade dele se ele não tem conhecimento? Deus vai dar o conhecimento através da instrução de como ele cria a arca. E aquele homem aprende como deveria construir, ele pensa, antes de construir, ele executa pensando cada detalhe que Deus está passando para ele e vai executar com sua capacidade, com a sua virtude que Deus dá também. E aí, esse homem também vai ter o domínio próprio, porque lá naquele tempo a gente está dizendo corrupção humana. E sabemos que aqueles homens começaram a falar que ele era louco, que ele estava perdendo tempo, mas ele teve o domínio próprio de não se deixar levar e de querer se enfurecer, mas ter o autocontrole para aquele tempo difícil de incredulidade da raça humana. E aí vem a perseverança. Ele acreditava e confiava de que a sua espera, de que a chuva viria, porque naquele tempo chuva era algo raro. Sequer existia, era mais a neblina que molhava as plantas. Era como se você vivesse num lugar seco. E você jamais vai imaginar, vai ter chuva só todo dia. Se você está acostumado a ser tudo seco, Benito. E agora Deus vem dizer para você, vai chover. Mas a primeira obra tem que ser terminada. E aí a piedade desse homem para convidar esses outros em misericórdia, por ouvir de Deus que ele ia destruir aquela humanidade, ele queria que muitos pudessem ser salvos, não só a sua família. Ele foi piedoso, porque ele podia pensar, não, eu vou chamar só os meus, vou entrar, os outros que fiquem para lá e sejam condenados. Mas não, esse homem, ele anunciou a palavra de Deus porque ele teve a piedade colocada no seu coração através do Senhor. E eu creio que isso vem lá muito antes dos seus antepassados, como Enoque, que andou com Deus ao ponto de ser transladado pelo Senhor. E aí, nós falamos da fraternidade, do seu convívio. Eu creio que aquele homem ele era um exemplo de homem de compaixão, que se não fosse os seus genros, a sua família não entraria com ele. Porque o nosso primeiro lugar onde a semente é plantada do Evangelho é no nosso lar. E se a gente não é fraterno com os nossos, é difícil, né? E por fim, o amor, que é transmitido de Deus para nós, porque Deus é amor. E se nós não amarmos os nossos, nós não podemos dizer que amamos a Deus que não vemos, porque o próprio Deus é amor. Deus é tão bom em nos dar esse ingrediente, o amor, algo que é próprio dele, ele nos concede. Então, que nós tomamos esse exemplo de como Deus nos proporciona receber coisas tão valiosas, os que Paulo vai dizer lá em Coríntios 4:7, do segunda carta, que nós somos vasos de barro, não temos bem nenhum precioso. É o Senhor que coloca essas virtudes em nós. Então, que você atente e olhe e busque cada dia amadurecer esses ingredientes, porque eles vão trazer benefícios para a sua vida mais adiante. Amém. Foi falado muito sobre fé, né? E a fé é essencial para nós que somos cristãos, nós que cremos em Deus, e foi através da fé que tudo começou. E como eu dizia no início, estávamos falando sobre os benefícios da vida cristã e eles são inúmeros. E eu pude aqui elencar alguns pontos que eu considero importante trazer aqui para
reflexão e que Deus possa edificar o seu corpo. E eu coloquei aqui um ponto que eu considero extremamente importante. Benefícios que nós recebemos da vida cristã. Primeiro, é que nós somos perdoados dos nossos pecados. Tudo começa aí. Porque se nós não fôssemos perdoados, nada faria sentido. Se nós não recebêssemos o perdão, nós estávamos condenados. E nada do que pudéssemos fazer levaríamos ao céu. Então, esse benefício de sermos perdoados e, ao mesmo tempo, foi tirada a condenação que existia sobre nós. O outro ponto que eu considero muito importante é que nós somos justificados diante de Deus. Queridos, muitas vezes alguém se levanta contra a gente. O inimigo usa pessoas para dizer, né, Tiago, você é isso, você é aquilo, Keliane, Solange. Mas você é justificado diante de Deus. O sangue de Cristo é quem te justifica. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Isso é maravilhoso. E eu quero trazer aqui uma reflexão, que vocês pensem neste momento juntamente comigo. Imagine agora ali num presídio, uma pessoa que foi condenada há 15, 20 anos, né, e está lá no presídio sem expectativa alguma de sair e ter sua liberdade. E um belo dia ela é surpreendida por um oficial de justiça que bate na sua cela e diz, rapaz, levanta, você está livre. Como assim livre? Eu tenho aqui em minhas mãos um alvará de soltura. Mas como foi isso? Não me pergunte, eu só estou cumprindo. Vá para casa. Você está livre. Foi exatamente o que o Cordeiro fez por nós. Ele veio, se entregou para que eu e você, que está em casa nos ouvindo, pudesse ser livre. Nós somos livres. E um terceiro benefício que eu posso elencar aqui é que nós ganhamos uma nova identidade. Nós ganhamos uma nova identidade. Se puder abrir para nós aí Gálatas 4:7, Tiago, e puder ler para a gente Gálatas 4:7, que é justamente quando ele fala sobre essa nova identidade. Leia aí para a gente, por gentileza. Gálatas 4:7. Gálatas 4:7. Agora você já não é escravo, mas filho de Deus. E uma vez que é filho de Deus, o tornou herdeiro dele. Amém? Então, queridos, nós somos chamados agora filhos de Deus. Você quer um maior benefício do que esse? Nós éramos escravos e agora somos filhos. Olha só o salto que nós demos. Benefício tremendo, benefício maravilhoso. E dentro do próprio versículo e do capítulo 4, versículo 7, que Tiago acabou de ler, nós encontramos uma outra, nós saímos da escravidão para a liberdade. Outro benefício, vida eterna. Nós recebemos vida eterna. É um outro grande benefício. Né? Vida eterna não significa dizer que nós não iremos morrer, porque esse corpo físico aqui, sim, mas nem mesmo a morte poderá nos separar do amor de Cristo Jesus. Amém? Ganhamos também a condição de sermos chamados amigos de Deus. Lá em João 15:15, se você quiser na sua casa acompanhar depois e ler, diz que nós fomos chamados filhos de Deus. Um outro grande benefício, proteção. A palavra de Deus diz, eleva meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. De onde vem a nossa proteção? De Deus, queridos. Ele é quem nos protege. Outro ponto, segurança. Lá em Salmos 4, versículo 8 diz, em paz me deito e logo adormeço, porque só tu, Senhor, me faz viver em segurança. Que Deus abençoe. Bom, vocês trouxeram aí uma salada, assim, uma coisa assim, contribuições grandiosas, valiosas, preciosas, como Pedro traz aqui esse adjetivo, né, precioso, a todo tempo ele traz essa questão da preciosidade na vida cristã, fé preciosa. E vocês falaram, Keila e Tiago, ao falarem das virtudes, falam de algo que a gente tem que pensar, que vem a partir da fé,
de uma jornada de crescimento. Então, o benefício da vida cristã é o quê? É o cristão ter uma vida frutífera. Não é uma vida infrutífera. Deus nos chama, para frutificarmos. Então, vocês trazem a contribuição das virtudes que Pedro traz lá no versículo 5, do capítulo 1, na sua segunda carta. E como uma vai acrescentando, sendo acrescida a outra, e a gente vai tendo a dimensão de uma jornada cristã de crescimento. Começa com o quê? Com o fruto da fé. E aí Benilton vem e diz o quê? Inicia-se com a fé. Lá em Efésios capítulo 2, 8 e 9, diz o quê? Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, a nossa fé, Deus, Ele plantou em nosso coração, e a Bíblia diz mais, a fé vem pelo quê? Vem pelo ouvir, amados. Ouvir o quê, igreja? Ouvir a palavra de Deus. Se a gente for perceber aqui, há um outro benefício, né? As escrituras na nossa vida. Na vida para o mundo, quando ela é pregada, pessoas são salvas, porque elas ouvem e o Espírito convence da justiça, do pecado e do juízo, né? De vez em quando eu troco essas ordens aí, viu? Então, olha só. E essa fé salvadora, aí Benilton traz alguns elementos. Perdão dos pecados, Keila também já falou. Justificação, somos justificados. E ele faz analogia com o do presidiário. E essa analogia ela é tremenda porque significa o quê? Alguém pagou uma dívida que nós tínhamos. E essa analogia ela é muito grandiosa, preciosa, porque imagine você dever a alguém, você está preocupado em pagar essa pessoa, porque é uma dívida grande, impagável, e alguém chega e diz, está pago. Então, assim, são muitos os benefícios que o Senhor traz para nós e nessa jornada de fé e crescimento. E Pedro, ele diz mais na sua carta, ele diz assim, que ele mesmo, em seu corpo, levou os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas foste sarado. Então, aí a gente tem vários benefícios de cunho espiritual e também que vão refletir na nossa vida neste mundo. São muitos, inúmeros. E quando os meninos falaram, Keila e Tiago falaram dessa vida frutífera, de crescimento, e esse crescimento, ele não é qualquer crescimento. É um crescimento rumo à maturidade. Para não ficarmos como meninos na fé, né? Então, a gente vai pensar agora nessa vida de crescimento que Deus pode nos possibilitar. Né? Vamos pensar nessa jornada de crescimento. Nós temos a fé, nós temos essas virtudes. Tiago trouxe o exemplo de Noé, um exemplo muito pertinente. Está lá no Antigo Testamento, mas é pertinente para o que nós estamos falando. Vamos pensar nessa jornada de crescimento rumo à maturidade. Vamos pensar nessa jornada de crescimento rumo à maturidade e pensarmos no cunho prático na nossa vida cristã. Como é que ela pode se dar? Eu só quero falar, antes de a gente entrar propriamente, porque a gente está falando do crescimento se a gente tiver esses ingredientes. Mas no 9 diz, e se não tiver estas coisas? Né? O que acontece com o homem se ele, nessa caminhada, ele não
ter esses ingredientes da vida cristã. Se ele não tiver o domínio próprio, se ele não tiver o amor, se ele não tiver a fraternidade, o que vai acontecer? O texto diz que ele é um cego que nada vê longe, né? Então, ele não avança, a visão dele é limitada, a visão espiritual que a gente está falando é limitada porque ele não frutifica, porque ele é infrutífero na questão do conhecimento, não avança. E a Bíblia diz que a gente tem que prosseguir e conhecer ao Senhor. Então, eu só queria pontuar o que o texto fala aqui, que aquele que não tem essas coisas, então nós temos que nos esforçar para ter, porque aquele que não tem, a Bíblia compara como uma pessoa cego, que tem pouca visão, que não consegue ver aquilo, os benefícios da vida cristã. Sobre a questão do crescimento, é algo que muitas pessoas esquecem, que é alcançar a maturidade, que é a estatura do varão perfeito, é ser maduro, encarar as coisas. Mas eu quero trazer uma errata aqui, eu falei genros, mas são noras de Noé, né, que ele teve filhos. E eu tomo novamente o exemplo de que ela falou sobre não desenvolver, eu vou pegar Cã. Cã não desenvolveu essas virtudes, esses ingredientes, ele deixou serem mortos. E muitas pessoas deixam. E aí o que acontece muitas vezes, quando nós não crescemos e buscamos desenvolver esses ingredientes que o Senhor tem nos dado, juntá-los para fazer com que a maturidade seja alcançada em nossas vidas e o conhecimento completo do Senhor, Pedro fala no começo, ele vai falar nos versículos 8 em diante, sobre esse crescimento, o conhecimento completo de Cristo. É só quando você conhece a Cristo, que você busca conhecê-lo, é que você avança na jornada. Aí não vai ficar no leite somente, mas você vai avançando para um alimento mais sólido, mais complexo, para você encarar esta vida que não é fácil. Mas o Senhor usa esta vida para nos ensinar e nos preparar. Então, o que acontece é que quando você não desenvolve isso, você fica preso. Você vê problema no outro, você vê problema na igreja, você vê imperfeição no outro, mas não vê em você. Mas nós temos que entender que nesse processo de caminhada, lembrando que Saul falou lá da corrida, na lição passada, a corrida ela vai ter um fim. E o nosso fim da corrida é só quando nós partimos dessa terra. Nós vamos para o descanso eterno e vamos nos deleitar no Senhor. E às vezes a pessoa se acomoda no começo da corrida, ele inicia e fica a passos lentos ou às vezes até parado. E esquece de desenvolver, aí vê problema na igreja. Mas nós temos que tomar ciência de como homens imperfeitos e caídos, essas virtudes elas precisam continuamente ser buscadas através do conhecimento do Senhor, para que nós possamos ter clareza no olhar. Quando você conhece o Senhor, a sua forma de ver a vida e encarar a vida é bem diferente. Muito diferente. É isso que Pedro está chamando a atenção. Ele está falando isso porque ele está lembrando o povo que está ali naquele seu tempo, para não deixar de acreditar, de desvacilar a sua fé, por dizer, olha, o Senhor está voltando, o Senhor está voltando. E nada. Ele vai falar mais adiante nas suas cartas, ele vai falar sobre os falsos profetas e aquelas pessoas que vão dizer, Deus não vai voltar porque no tempo dos meus antepassados disseram que ele ia voltar e ainda não veio. Mas quando você entende que, quando desenvolve a fé, os demais ingredientes, você entende que o tempo de Deus é diferente do meu. Eu preciso apenas confiar e não entender plenamente, porque eu só vou entender plenamente no céu. Então, que você que iniciou essa caminhada, não pare no meio do caminho, mas busque conhecer o Senhor. E aí tocou em algo importante, que é a palavra que foi deixada para nós. E essa palavra vai te dar solidez nessa jornada. Porque às vezes vem a dúvida, vem a inconstância. Então que você busque desenvolver essas virtudes para que você frutifique. Tanto individualmente como coletivamente, abençoando os irmãos com aquilo que Deus colocou em sua vida. Como Noé abençoou a nossa geração, porque através da fé daquele homem, a palavra do Senhor chegou a nós, porque ele creu que Deus iria trazer juízo e só Deus podia mudar a situação da corrupção humana. Nós vamos dar mais um intervalo e depois nós vamos voltar para continuar a nossa conversa.
és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Fale aí nessa noite. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei. Aleluia, ó Pai, que seja esse dia muito breve, ó Deus, em que o Senhor há de nos tirar dessa terra, ó Pai, e levarmos para morar junto com o Senhor em um céu de glória. Que essa venha a ser, ó Deus, a nossa motivação todos os dias, ó Pai, de ansiarmos estarmos diante da Tua presença. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Erga tua voz e adore a Ele nessa noite. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, que um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Amém. Quero ouvir vocês. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, que um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia.
Jesus nessa noite. Ora vem, ora vem, vem Jesus, vem. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia, aleluia. Que esse seja o anseio da nossa alma todos os dias, aleluia. Ora vem, Senhor Jesus, sobre nossas vidas. Bem, queridos, nós estamos falando sobre os benefícios da vida cristã. Já enumeramos vários aqui. Se você está chegando agora, os professores têm falado, citado exemplos. E nós estávamos falando sobre as virtudes provenientes da fé, como elas vão, nós vamos crescendo, Deus vai colocando para que a gente vai tendo essa jornada de crescimento. E uma coisa que tanto Keila quanto Tiago falaram foi a questão do conhecimento. E esse conhecimento é necessário de Deus a partir da pessoa de Jesus, para que possamos conhecer a pessoa de Jesus Cristo com inteireza. E nós falamos também que isso vai se dar o quê? Por meio das Escrituras. E falamos também domínio próprio, perseverança. Keila pontuou a questão de que se não tivermos, né, essas virtudes, então seremos como crianças, seremos imaturos. E teve uma palavra que eu achei bem legal que Keila trouxe, de sermos diligentes, disciplinados, porque isso, para crescermos, é necessário disciplina, diligência para caminharmos conforme Deus quer para nós. Então, esse crescimento da pessoa, de conhecimento da pessoa de Jesus Cristo, ele vai se dar o quê? Através de uma vida que se debruça sobre as Escrituras, de uma vida de oração, que Benito já falou do benefício da oração. Isso vai nos fazer ter uma jornada de crescimento. E Pedro vai falar também do perigo de não termos essas virtudes em nossas vidas. Porque quando se fala em virtude, a gente tem que pensar em virtude como algo excelente. Mas é excelente de nós mesmos? Não. É quando nós começamos a refletir o caráter de Jesus Cristo. Aí eu trago também, de certa forma, é um desafio, porque domínio próprio, autocontrole, no mundo que nós vivemos, é extremamente difícil. Nós vivemos num contexto, um cenário que tão desafiador quanto a isso, de autocontrole, domínio, sabe? Às vezes, à nossa volta, parece que tudo está... Sabe, as circunstâncias são as mais difíceis possíveis, mas manter esse autocontrole é mostrar que o caráter de Cristo está em nós, e quando nós falhamos nisso, é muito delicado, né? Mas também a gente pode pensar também, queridos, e aí, professores, a gente vai pensar também, porque lá em 2 de Pedro, capítulo 1, verso 3, diz assim: visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória. Então, ele nos chamou pelo seu divino poder e nos deu tudo, Deus nos deu tudo que diz respeito a ter uma vida piedosa. Aí eu destaco essas palavrinhas. Deus nos deu tudo de que precisamos para ter uma vida com Ele, uma vida de relacionamento. E Benilton trouxe essa figura de quê? Do amigo. Então, assim, do relacionamento com Deus, que Noé tinha, Tiago, porque a Bíblia diz que não tinha um homem íntegro como Noé naquela geração. Isso não vem porque Deus olhou, não, é uma vida de quê?
de relacionamento, né? Então, a gente vai pensar agora no benefício de nós termos um Deus, e esse Deus é o nosso supremo provedor. A gente vai pensar nessa perspectiva desse Deus supremo provedor em nossas vidas, e como também de maneira prática, como igreja, a gente consegue perceber esse benefício de um Deus que nos dá tudo para que tenhamos uma vida piedosa, uma vida que agrade a Ele. Vamos pensar essa piedade numa vida que agrade a Ele. Então vamos pensar os benefícios desse Deus provedor. A gente pode pensar isso de maneira prática, desse benefício que Pedro traz, seu divino poder. E Ele nos deu tudo o que necessitamos. É tremendo a gente falar de um Deus que é provedor, né? Nós podemos imaginar que muitas pessoas deturpam o sentido de algumas coisas. Provedor, muitas vezes a pessoa pode levar para o sentido de que a pessoa tem que possuir, tem que ter as coisas. É a mesma coisa da pessoa próspera, né? As pessoas confundem prosperidade com bens materiais. E Deus nos provê tantas coisas maravilhosas. Ele nos provê de saúde, Ele nos provê com a sua palavra. Em tantos momentos difíceis de nossas vidas, Ele vem, Ele usa alguém para trazer uma palavra para nós. Isso é provisão. Então é muito amplo. É como os benefícios, né, que estamos estudando sobre a vida cristã. Então, prover significa tudo isso. E eu não sei por que eu estou com essa coisa na minha mente, que o Senhor está me incomodando, e eu falo com relação também à oração. Muitas vezes, você está passando por uma situação difícil, e Deus levanta alguém para orar por você. Isso é uma provisão de Deus. Queridos, há uns 3 domingos atrás, 4 domingos atrás, eu cheguei para a pastora Renilde, né, e disse: pastora Renilde, eu quero que saibas que eu estou orando muito por você, pelo pastor Francivaldo. Ela disse: amém, irmãos. Amém, irmão, porque você já é a 4ª ou 5ª pessoa que me fala isso nessa semana. Glória a Deus em saber como é importante sabermos que tem alguém orando por nós. Essa semana, conversando, né, com o nosso líder do louvor, marcamos a mesma coisa. Eu disse: meu irmão, eu estou orando por você. E ele disse: amém, porque eu sinto falta de essa cobertura, essa proteção. Querido, se nunca na história dessa igreja foi tão importante, tão necessário a gente interceder uns pelos outros. Estamos passando por uma guerra terrível, e nós precisamos que o Senhor levante também pessoas que intercedam e que orem. E eu quero falar agora, de me direcionar para você que está aí na sua casa. Eu quero dizer para você que Deus está provendo tudo para você. Você não está só nesta luta, nesta guerra. Primeiro, porque você tem um Deus que zela e Ele vai prover tudo o que você necessita. Segundo, Deus já levantou pessoas que oram por você. Muitas vezes tem muitas pessoas orando por você e você nem sabe. E nem precisa saber. Mas Deus sempre levanta alguém para orar por nós. E glorificado seja Deus por isso. Mas essa provisão de Deus, ela é muito ampla. A gente às vezes quer trazer só para o lado material, mas não. Querido, a prosperidade que a gente tanto necessita, claro que Deus fez, né, nos criou, nos colocou aqui na terra para governar, e nós, sim, a palavra de Deus em nenhum momento, ela diz que nós não devemos ser próximos também. Devemos em todas as áreas, mas a principal área é a prosperidade espiritual. Então, eu quero deixar aqui com vocês, que vocês possam imaginar esse Deus e prover. Neste momento nós estamos aqui, você está aí na sua casa. Isso é provisão de Deus. Muitas pessoas não estão agora. E Deus proveu para que você estivesse ouvindo neste momento. E glorifique ao Senhor. Agradeça a Deus pelos benefícios que Ele tem feito. Sobre a provisão, é muito difícil a gente conseguir elencar tudo aquilo que Deus faz para o homem. Mesmo a gente sendo pecador, mesmo a gente sendo falhos, imperfeitos, pequeno,
Mas o amor de Deus dispensado sobre as nossas vidas nos constrange, a ponto de nós não sabermos nem o que falar diante de um Deus tão maravilhoso. Mesmo quando a gente peca, mesmo quando a gente erra, Ele continua provendo tudo para nós, né? Isso, só Deus pode fazer isso em nossas vidas. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não são algumas coisas, mas são todas. Então Deus move céus e terras para fazer aquilo que Ele planejou para cada um de nós. Mesmo que a gente seja falho, mesmo que a gente erre, mas Ele está sempre disposto a não deixar faltar nada, mas a cuidar de nós. Mesmo que nós sejamos desobedientes, mas Ele continua nos amando e derramando da sua provisão em nossas vidas, nos livrando do mal, nos dando saúde, nos dando pão de cada dia, nos dando amigos, família, pessoas que orem pela gente, mesmo a gente não ter pedido, mas o Senhor incomoda, porque o Espírito Santo de Deus é assim. Ele visita ora por fulano, ora por aquele irmão. Ele está o tempo todo, neste momento que nós estamos fazendo, é provisão de Deus. Esse diálogo sobre as Escrituras, você está aí na sua casa recebendo esse bálsamo nesta noite na sua casa, esse refrigério que é a palavra de Deus. E muitas vezes a gente liga a televisão e só ouve notícias ruins, mas nesta noite o Senhor providenciou esse estudo maravilhoso da carta de Pedro, para te dizer que Ele está preocupado contigo, com tua vida espiritual, com teu crescimento. Então o Senhor é aquele que provê tudo em nossas vidas, mesmo aquilo que nós não merecemos, Ele provê em nossas vidas, porque Ele é Deus provedor. Falando sobre providência, uma das maiores providências também de Deus para nós vivermos essa vida de desafios é a palavra de Deus. Lá em 2 Timóteo 4,16, Paulo fala a Timóteo dizendo que toda Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para a boa obra. Quando Pedro fala também lá na sua carta que a palavra que ele transmite, os ensinamentos que ele está lembrando o povo, não vem de mito, não vem de conhecimento humano, mas vem da inspiração de Deus. Aí eu lembro do livro que eu estava lendo e eu falei para Keila, e Deus falou a língua dos homens. Olha que você tem que se maravilhar. Por que Pedro fala de preciosidade, de maravilha? Porque imagina, um ser supremo ter que vir falar uma linguagem simplória que é a nossa. Nós temos lexo e tudo, não. A nossa língua tem várias palavras, mas a linguagem de Deus é muito superior à nossa. O seu relacionamento entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo é uma dança perfeita de comunicação, de amor, de relacionamento. Ele vem e transmite e se preocupa conosco e nos dá essa direção, para desenvolver aquele crescimento que nós precisamos. E às vezes a gente esquece dessa providência tão preciosa que já tentaram de qualquer forma acabar com ela, mas ela resiste, porque a palavra do Senhor permanece para sempre. Meus irmãos, o tempo, às vezes ele não nos... eu não queria usar esse termo, Benilton, porque a Bíblia diz que tudo tem seu tempo, né? Mas, assim, são tantas coisas que a gente tem conversado aqui nessa noite, que, assim, eu estava assim, poxa, o tempo não dava para mais coisas, né? Conversávamos mais, mas eu espero, amados, que vocês estejam aprendendo e vocês tenham sentido o toque do Espírito Santo e estejam sendo edificados pela palavra do Senhor. Porque como os irmãos falaram, e Tiago fechou muito bem dizendo isso, que da Escritura, e Pedro ele fala isso lá no capítulo 20, no versículo 20, desculpa. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. É bênção do Senhor de Deus para nós
termos as Escrituras ao nosso dispor, o Espírito Santo falar ao nosso coração, usar homens e mulheres de Deus e sermos edificados. Pense o quanto Deus tem falado ao teu coração através da palavra de Deus ao longo desses anos. Quantas pessoas já ministraram a palavra, já levaram estudos, reflexões, meditações, e você tem sido edificado porque a palavra está ao nosso dispor. A palavra de Deus. E o que eu acho bem interessante na carta de Pedro é que ele estava muito preocupado com os falsos ensinos, com os falsos mestres, com aqueles que vinham para minar a fé cristã dentro da igreja. E ele diz, olha, é Deus usando homens para falar, para dizer, para ensinar. Então, nessa noite nós falamos de tantas coisas. Falamos da preciosidade da fé, falamos dos benefícios que estão atrelados a ela, salvação, vida eterna, justificação. Nós falamos que Deus possibilita por meio da fé uma jornada de crescimento, crescermos na graça e no conhecimento da verdade. É isso que Pedro nos diz, crescimento, maturidade, porque se nós não crescemos, nós vamos ficar estagnados. E Deus não quer isso para nós. A estagnação espiritual. Deus quer uma igreja que cresça a cada dia na sua presença. E nós falamos também das virtudes que demonstram que o caráter de Cristo está na igreja, está em nós, em mim, em você. Domínio próprio, perseverança, a fraternidade, a piedade, o amor. Então, foram tantas coisas que nós tentamos, assim, sintetizar, dada a amplitude que seria a discussão, que a gente vai pedir agora que os professores chegamos às considerações finais e que eles possam estarem, cada um deles, emitindo as suas opiniões, fazendo as suas considerações finais. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade, porque eu aprendi muito com essa carta de Pedro, né? Porque era um homem que já estava chegando ao final da sua vida, ele estava muito preocupado com a igreja que ele ia deixar, com os ensinamentos que eles estavam recebendo, e hoje Deus continua preocupado com a sua igreja, e é por isso que nós estamos aqui, juntos, dialogando, explanando da palavra, tendo essa preocupação, porque a Bíblia diz que não queremos que nós sejamos meninos, levados por qualquer vento de doutrina, mas que sejamos maduros em relação à palavra de Deus. E a preocupação de Paulo é a mesma que o Senhor continua tendo com a sua igreja. Eu aprendi muito nessa carta e eu só tenho a agradecer a Deus pela esta oportunidade. Espero que a igreja também tenha aprendido e que nós possamos crescer juntos, né, na EBD, dessa forma que o Senhor tem nos abençoado. Deus abençoe você, sua casa e sua família. Muito obrigada. Amém. Diante de tudo que falamos, tudo que foi dito, né, diante de cada explanação, diante da palavra, porque a palavra ela é viva, a palavra ela é eficaz. Diante de tudo que foi dito aqui, nós podemos concluir uma coisa: vale muito a pena essa vida cristã. Amém? Vale muito a pena usufruir dos benefícios de uma vida cristã. Só nos entristecemos muitas vezes, queridos, de ver pessoas que têm o privilégio de ouvir esta palavra. Essa palavra que é tão viva, que é tão maravilhosa, salvadora. E muitas vezes essas pessoas, elas viram as costas para Deus, porque elas estão apegadas, segundo a sua concepção, em que elas irão perder a sua liberdade de fazer aquilo que bem lhe parece. Elas vão perder a liberdade de fazer o que a carne pede e todas as concupiscências da carne. Mas isso é um verdadeiro contrassenso, porque se nós imaginarmos essas pessoas, na verdade, pensando em ter liberdade, elas estão mais que nunca escravas dos seus vícios, escravas das drogas, escravas das suas concupiscências, dos seus desejos desenfreados, escravas do inimigo, porque só há liberdade
em Cristo Jesus. E eu termino dizendo: pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não podemos ser livres se Jesus não nos libertar. Deus abençoe a cada um de vocês, que Deus possa, do fundo do meu coração, Ele possa tocar, trazer luz, trazer entendimento a cada um de vocês, e que possa abençoar a vida de cada um de vocês, aí no cantinho da casa de vocês. Deus abençoe cada um de vocês. Louvado seja Deus. É motivo de gratidão pela providência do Senhor estarmos aqui, pelos benefícios dele, de estarmos vivos, de podermos compartilhar aquilo que ele nos deu e nos abençoou e nos concedeu com você que está do outro lado. Não há bem maior do que ter essa liberdade de falar do Senhor e aprender dele, porque assim nós vamos ter clareza nesta caminhada. Nós precisamos de clareza para a nossa caminhada. Eu, analisando esses dias, esses anos, esses tempos difíceis, eu tenho observado que Deus tem nos ensinado a dar valor a muitas coisas. A fraternidade em especial, de nós estarmos juntos, cooperando uns com os outros, né, que a gente precisa dar mais valor. Porque esse finais do tempo, o amor de muitos vai se esfriar, mas da igreja do Senhor tem que continuar fervoroso para com os outros. E eu agradeço a Deus pela oportunidade de aprender sobre a sua palavra. E assim eu vou conhecendo um pouco mais daquele que me salvou e me concedeu redenção e uma nova jornada. O privilégio de ter uma vida diferente, com um objetivo e um foco final, que é transbordar muito maior ainda do que o que nós usufruímos aqui. Que Deus abençoe sua vida. Você tirou esse tempo para o Senhor, e não é um tempo perdido, mas é um tempo de edificação da tua vida e da nossa vida, que estamos aqui do outro lado. Que Deus te abençoe e abençoe a tua família. E permaneça firme no Senhor. Amém. Eu queria agradecer aos professores, professora Keila. Deus abençoe a vida de vocês. Eu também fui muito edificada, eu estava estudando. Eu fui muito edificada por esse primeiro capítulo. Eu já li as cartas, as epístolas de Pedro. E fui muito edificada nesse primeiro capítulo, porque Deus sempre traz à nossa memória que a gente precisa aprender mais. Nós ainda não estamos prontos. Nós sempre precisamos aprender mais. Ele sempre traz algo para dizer, nos diz algo que precisa melhorar. A caminhada é de aprimoramento, é de aperfeiçoamento. Então, eu fui muito edificada, eu louvo a Deus porque Ele possibilitou isso na minha vida. Espero que com vocês tenha sido da mesma maneira. Com você que está em casa também, que seja dessa maneira. Qualquer coisa você pode depois sentar, ler a carta de Pedro, a segunda carta, o capítulo 1, depois volta ao canal de novo, e alguns pontos que talvez você não tenha conseguido entender num primeiro momento, depois com a leitura da carta e com a explanação dos professores, você possa aprender ainda mais. Então, eu agradeço a você, igreja, que tem nos acompanhado, aos irmãos, às irmãs. Muito obrigada mesmo, e eu agradeço, tenho gratidão ao Senhor pelos momentos que nós temos passado aqui. Muito obrigado, Keila, Benilton, Tiago, pela disposição, pelo empenho, como vocês têm se colocado, não só vocês, mas também os outros professores que já estiveram aqui conosco, também se dedicaram bastante. Eu agradeço pela equipe que o Senhor deu de professores para essa igreja, pessoas que zelam pela palavra de Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Deus, obrigada pelos momentos que passamos aqui. Deus, muito obrigada. A nossa jornada é de aperfeiçoamento. O Senhor quer que nós cresçamos na graça e no conhecimento da verdade. Ainda não chegamos à estatura de varão perfeito. Pessoas conforme o Senhor quer. Estamos trilhando a jornada da santidade. Nós te agradecemos pela oportunidade de te conhecer um pouco mais, através da leitura da Bíblia, através, Deus, da ministração da palavra, do testemunho dos nossos irmãos, do testemunho da tua igreja. Deus, muito obrigada por essa oportunidade. Falar de benefícios, Deus, se resume no versículo 116 do capítulo de Salmos,
o versículo 12, quando o salmista diz: o que eu vou dar ao Senhor? São tantos benefícios. Não temos palavras para agradecer o quanto o Senhor tem sido cuidadoso e zeloso pelas nossas vidas e pela vida da nossa família, pela vida da nossa igreja. Te louvamos e te agradecemos. Abençoa a tua igreja que está nos acompanhando. Abençoe os nossos irmãos, as nossas irmãs, que eles também possam crescer na graça e no conhecimento da verdade. Muito obrigada, Pai amado, em nome de Jesus. Amém.